diante de tanta agitação, de tanto falatório, de tanta acusação ao governo brasileiro sobre queimadas na Amazonas e desmatamento e um monte de coisa, eu achei interessante a pesquisa e o relato do que fez o professor Ricardo Felício, que é doutor em climatologia. Ele explicou um pouco sobre isso e nos ajudou a compreender melhor tudo aquilo que está acontecendo. Apenas resumir um pouco aqui do que ele falou, que eu achei interessante e necessário. A verdade sobre a Amazônia. Nós brasileiros, é verdade que nós brasileiros não conhecemos de fato a Amazônia e só a conhecemos artificialmente. Nesses dias, ela tem se tornado o centro de uma disputa internacional. A Amazônia, né? Tem se tornado o centro de uma disputa internacional. A Amazônia se tornou o centro das atenções da política mundial. Existia o chamado Fundo Amazônica, ou Fundo Amazônico, que foi cortado. Era um recurso, era um repasse da Alemanha. O Fundo Amazônica, ou Fundo Amazônia, foi criado durante o governo Lula, um recurso a ser usado no combate ao desmatamento. O maior doador é a Noruega, com 93,8% dos valores. A Noruega, o governo é sócio da mineradora Hydro, que atua na região amazônica, responde a mais de 2.000 processos por crimes ambientais. Entre eles, um vazamento de uma lama tóxica no estado do Pará. Olha só. E deve mais de 14 milhões em multas ao governo brasileiro. O chilique europeu, com a exigência da confirmação do governo, não passa de um teatro, disse o professor. Tem que ser muita inocência, ou tem que ser muito inocente para acreditar que a Europa, que devastou quase a totalidade da sua floresta, da sua vegetação, da sua vegetação nativa, esteja preocupado com o desmatamento da Amazônia. Segundo o professor, 92% da floresta está absolutamente intacta, desde o descobrimento. O que interessa para os gringos é o que está debaixo do solo. Com aquilo que está debaixo do solo. É a exploração dos bilhões de dólares em recursos naturais dentro do território brasileiro. Exatamente como faz a mineradora, a Noruega, com a sua mineradora Hydro, sua mineradora criminosa Hydro. Se estivesse realmente preocupados com árvores, com todo o dinheiro que já gastaram por aqui, já teriam florestado a metade ou mais do continente que eles mesmos devastaram, do velho continente. O problema deles com o presidente Bolsonaro não é ecologia, mas sim economia. O presidente tirou a placa de vende-se. O presidente tirou a placa de vende-se da nossa floresta tropical. E os donos do mundo que há muitos anos leiloavam suas riquezas ficaram putos da vida.
Em resumo, é isso, e é só isso e nada mais. Há um interesse, um interesse por trás disso, e com certeza o interesse não é as árvores, não são muito menos as pessoas, os brasileiros, mas o minério, a riqueza que tem na nossa floresta. Como disse bem o Bolsonaro, a floresta é brasileira, é nossa, e deve e precisa ser cuidado por nós, brasileiros, pelo governo, é claro, mas como disse o professor, segundo a sua pesquisa, 92% da floresta está intacta. Então o que falam por aí são mais manipulação da mídia, que querem sujar o nome do governo, manipulando as pessoas, colocando as pessoas contra o governo, com mentiras, aumentando as coisas, para poderem aos pouquinhos dar continuidade, né? Continuarem explorando a riqueza natural do Brasil. Isso o governo Bolsonaro está dando um basta nisso, está colocando ordem na ordem que estava o nosso Brasil, e que seja assim. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus nos abençoe os governantes em geral, para que possam ter visão espiritual, enxergar o nosso Brasil e cuidar bem do Brasil e principalmente das pessoas.